A fundação da augusta e respeitável loja simbólica Consciência e Trabalho, número 102, mostra uma coisa que muita gente de fora da maçonaria não percebe. Por trás de um templo existe um projeto de comunidade, de permanência e de serviço. E no caso de Cascavel, esse projeto nasceu de um grupo de irmãos que decidiu buscar um novo horizonte e acabou construindo também uma obra social que já formou milhares de pessoas. Como uma decisão interna, tomada entre irmãos, virou uma instituição com templo próprio, associação feminina atuante e uma escola profissionalizante. É isso que interessa aqui. E o ponto mais forte dessa história é justamente que ela não ficou presa ao rito ou à cerimônia. Ela virou estrutura, virou obra concreta. Quando a gente fala da Consciência de Trabalho número 102, fala de uma loja que se formou em 1995, consolidou sua identidade ao longo dos anos e depois transformou esse ideal em espaço físico, em formação humana e em ação beneficente. A própria trajetória mostra uma palavra que dá nome à loja, consciência, que remete a critério, responsabilidade e reflexão, e trabalho, que remete à execução, à disciplina e à construção contínua. Mas vale começar pelo começo, porque essa origem tem uma tensão interessante. Pelo que se registra, o impulso inicial veio de irmãos da loja Luz e Fraternidade, número 1828, no Oriente de Cascavel, então filiada ao Grande Oriente do Brasil, Paraná, que queriam um novo horizonte. Isso já diz muito, porque não foi apenas vontade de abrir uma nova loja por conveniência. Houve um deslocamento de rumo, uma decisão de identidade. Em 10 de maio de 1995, em sessão especial conjunta das lojas Consciência e Trabalho de Cascavel e Consciência e Trabalho 2, do Oriente de Veracruz do Oeste, na sede da loja Luz e Fraternidade, foi decidido o desligamento da potência a que estavam filiados. Depois, essa decisão foi ratificada em mais 2 sessões. Ou seja, foi um processo, não um impulso isolado. Exato. E esse tipo de processo é importante porque mostra a prudência institucional. Em organizações tradicionais, especialmente quando há simbolismo, hierarquia e vínculo ritual, romper ou migrar não é uma questão simples. Precisa haver legitimidade interna, sequência formal e reconhecimento externo. Em 9 de outubro de 1995, foi formalizado à Grande Loja do Paraná o pedido de filiação. Uma vez aceita a solicitação, vieram as formalidades legais e, em 4 de dezembro de 1995, foi concedida a Carta Constitutiva Provisória da Loja Consciência e Trabalho 1. Esse detalhe da Carta Provisória é revelador. A instituição nasce já olhando para a estabilidade, mas ainda passando pelo rito de confirmação da sua existência. E o nome também não é decorativo. Consciência e trabalho têm uma carga simbólica forte. Consciência aqui não é só saber o que é certo, é agir com medida, com razão, com responsabilidade. Trabalho é perseverança, é esforço continuado, é construção de um mundo melhor sem atalhos. O próprio texto de origem da loja deixa claro esse ideal. Uma consciência embasada na razão e em atos bem mensurados, aspirando um mundo melhor pelo trabalho perseverante do verdadeiro maçom. Isso ajuda a entender por que a loja não ficou restrita à prática interna. Ela puxou para si uma obrigação social. E nesse ponto entra um elemento que, em termos de cultura maçônica, faz bastante diferença: a associação feminina. Desde a fundação, a loja e a associação feminina são descritas como indissociáveis. Isso não é um detalhe periférico.
Em muitas tradições maçônicas, os eventos sociais, a arrecadação de recursos e o cuidado com a vida comunitária acabam sendo fortalecidos quando há participação ativa das famílias, especialmente das cunhadas, como são chamadas. No caso de Cascavel, elas organizaram eventos beneficentes, contribuíram financeiramente para a Associação Consciência e Trabalho e mantém, ano após ano, a Noite dos Queijos e Vinhos, que já passou de 26 edições e se tornou uma das festas gastronômico-filantrópicas mais concorridas da cidade, segundo o material divulgado pela própria Grande Loja do Paraná. Aí existe uma virada interessante porque muita gente olha para esse tipo de evento e enxerga apenas festa. Mas na prática, a festa é também infraestrutura de solidariedade. Não é só gastronomia, é mecanismo de arrecadação, de visibilidade e de permanência institucional. A festa financia a causa, mas também mantém a coesão do grupo. E isso ajuda a explicar como uma loja consegue sustentar um projeto social durante décadas. Sem esse tipo de vínculo comunitário, a energia inicial vai embora rápido. E a sustentação aparece com força quando a história chega ao templo próprio. Uma das grandes conquistas da loja foi a comemoração de 25 anos de fundação, com a inauguração do templo próprio em maio de 2015. Esse marco é decisivo porque materializa um sonho de quem permaneceu ativo, fiel e frequente desde o início. Em 16 de maio de 2015, o templo foi consagrado na presença do sereníssimo grão-mestre Valdemar Kretschmer e de uma grande comitiva da Grande Loja do Paraná. O endereço é Rua Jequitibá 880, no bairro Tropical, em Cascavel, e a obra foi construída com recursos próprios vindos do quadro de obreiros da loja. Recursos próprios mudam tudo, porque revelam autonomia e comprometimento real. Não foi uma estrutura simplesmente recebida ou dada de fora. Foi erguida por quem acreditou no projeto. E há um dado simbólico forte nesse espaço. Uma placa alusiva aos fundadores se destaca na Sala dos Passos Perdidos. Isso é muito eloquente, porque a memória dos fundadores não fica escondida num discurso de aniversário. Ela é colocada no caminho de circulação, como quem diz que toda nova etapa passa antes pela lembrança de quem iniciou a caminhada. E há também uma camada de planejamento social que merece atenção. Os fundadores decidiram contemplar aquele espaço como uma escola de qualificação de mão de obra para pessoas carentes. Essa escola, depois concluída, recebeu o nome de Escola Profissionalizante Gracinda Ferreira da Rocha. Para gerir as atividades, foi criada a Fundação Consciência e Trabalho, uma organização sem fins lucrativos e de utilidade pública mantida pela loja. Aqui, a história deixa de ser só maçônica e passa a ser social, em sentido direto: formação, empregabilidade, reinserção e dignidade. E o alcance disso não é pequeno. As oficinas e salas de aula já atenderam mais de 6.000 pessoas carentes, desempregadas ou sem formação definida, segundo o histórico divulgado pela instituição. Isso é muito significativo numa cidade do porte de Cascavel, porque formação profissional é uma das formas mais concretas de intervenção social. Não se trata de uma ajuda passageira, mas de abrir caminho para a renda, autonomia e pertencimento. Se um evento beneficente arrecada recursos, a escola transforma recurso em oportunidade. Tem também a lógica dos ciclos. A loja arrecada, a fundação administra, a escola forma, e os eventos reforçam o caixa e a rede de apoio. É uma engrenagem de longo prazo. E, olhando com honestidade,
Esse tipo de modelo tem força porque combina três coisas que nem sempre aparecem juntas: disciplina interna, sociabilidade e utilidade pública. Quando essas três peças se encaixam, a instituição ganha fôlego. Quando uma delas falta, a estrutura enfraquece. Só que há uma questão que vale colocar na mesa. Parte dessa história foi construída dentro de um universo que nem todo mundo conhece. O da maçonaria e de suas potências, lojas, graus e ritos. Para quem está de fora, isso pode parecer fechado demais. E talvez seja mesmo fechado em certos aspectos por tradição. Mas o interessante aqui é que o resultado externo é legível. Mesmo sem conhecer os detalhes internos da ordem, qualquer pessoa consegue ver a escola, o templo, os eventos beneficentes, a placa dos fundadores e o número de pessoas atendidas. O impacto social é público. Esse contraste é importante. A maçonaria costuma preservar reserva ritual e simbólica, mas muitas de suas realizações sociais são absolutamente visíveis. A Consciência Trabalho número 102 é um bom exemplo disso. A história que começou com irmãos desejosos de um novo horizonte acabou desaguando num templo, numa fundação, numa escola e numa rede de eventos que mobilizam gente da cidade. Até a grande festa de queijos e vinhos acaba funcionando como porta de entrada para compreender esse tipo de atuação. Uma celebração que financia a continuidade. E a continuidade aparece também na estrutura administrativa. O texto menciona que a loja segue firme e decidida sob a presidência do irmão Mauri Donizete, com um quadro pujante de 4 aprendizes, 2 companheiros, 21 mestres e 12 mestres instalados. Esse quadro mostra a vida institucional, não apenas memória. Em organizações iniciáticas, a composição do quadro importa muito porque sinaliza renovação e transmissão. Aprendizes entram, companheiros avançam, mestres consolidam, mestres instalados preservam a experiência de governo e condução. É uma cadeia de formação e responsabilidade. Isso conversa com a própria ideia de trabalho perseverante que o nome da loja carrega. Não existe obra social que se sustente só em boa intenção. Precisa de gente em diferentes estágios, de liderança, de memória e de renovação. O que a Consciência e Trabalho número 102 parece ter entendido desde cedo é que o valor de uma instituição não está apenas no que ela proclama, mas no que ela consegue repetir com constância ao longo do tempo. Uma inauguração impressiona. 20 anos de manutenção impressionam mais ainda. Tem um ponto histórico que também não deve passar batido. O ano de 1995, quando a loja formaliza a sua autonomia e recebe a carta provisória, é um momento de reorganização e amadurecimento. Uma fundação assim nasce em terreno de escolha e escolha implica consequência. Os irmãos decidiram sair de uma vinculação anterior e construir algo novo. Isso exige coragem, mas também cria responsabilidade. Porque depois que a estrutura nasce, ela precisa provar que o novo horizonte não era apenas um desejo bonito, mas um caminho sustentado por atos. E pelo que a trajetória mostra, esse teste foi respondido com obras concretas. Primeiro, a consolidação da loja. Depois, a associação feminina com um papel decisivo. Depois, o impulso filantrópico organizado. Em seguida, a conquista do templo próprio. E ao lado disso, a fundação e a escola profissionalizante. Há uma sequência quase pedagógica nessa história. Identidade, comunidade, espaço, serviço. Cada etapa prepara a seguinte. Isso ajuda a entender por que a loja se tornou uma referência em Cascavel
E por que sua festa beneficente ganhou tanta força? Também existe um legado cultural aí. Em cidades do interior e de médio porte, instituições com tradição e ação social criam pontos de encontro duradouros. Elas ajudam a formar redes de confiança. E confiança, numa comunidade, vale muito. Quando uma entidade consegue reunir irmãos, famílias, benfeitores e pessoas em busca de formação, ela passa a operar num nível que vai além da sua própria liturgia. Ela vira parte da paisagem moral da cidade. Se a gente pensar em legado no sentido mais concreto, o número de mais de 6.000 pessoas atendidas pela Fundação ajuda a dimensionar isso. Esse dado não representa só a estatística, representa histórias individuais de emprego, renda, recomeço e qualificação. Pode ser alguém que aprendeu um ofício, alguém que voltou a se sentir útil, alguém que encontrou disciplina para entrar no mercado de trabalho. É aí que o trabalho social deixa de ser abstrato e vira rosto, rotina e oportunidade. No fim, a homenagem à fundação da loja Consciência e Trabalho, número 102, é também uma homenagem a um modo de agir, um modo que combina tradição e obra, rito e solidariedade, memória e utilidade pública. A história dessa loja mostra que uma instituição pode nascer de uma decisão interna, passar por formalidades rigorosas e ainda assim abrir as portas para uma ação social muito concreta. E talvez esse seja o ponto mais bonito. Consciência sem trabalho vira intenção. Trabalho sem consciência vira esforço sem direção. A força dessa loja está em manter as duas coisas unidas. E é por isso que essa história merece ser contada com cuidado. Não só porque ela celebra uma data ou um grupo, mas porque ela mostra como uma comunidade pode transformar pertencimento em serviço e serviço em legado. Quem escuta essa trajetória entende que tradição não precisa ser parada. Ela pode ser movimento, escola, templo, festa beneficente e formação humana. Se essa conversa despertou interesse, vale passar adiante para alguém que goste de histórias de compromisso, comunidade e construção coletiva.